Narim, Primeira Era. Capítulo 2.4 Elfos Selvagens e o Reino das Nuvens. O mago dos Elfos Selvagens se chamava Saval, e dera ao primeiro elfo a nascer da terra o nome de Soal. O Ordeiro lhes dera a missão de encontrar não um paraíso, como prometido aos outros povos élficos, mas uma terra de feras, onde lutariam para sobreviver, caçariam e comeriam a carne das feras que caçasse, algo que nenhum outro elfo fazia, pois, à exceção dos elfos selvagens, todos os demais elfos eram, por natureza, vegetarianos. Saval disse que mataria as feras, que as exterminaria, se o Ordeiro assim quisesse, mas que honraria cada morte como uma bênção, um pedido de desculpas à grande deusa que criara aqueles seres. Quando todos os elfos haviam nascido da terra, Saval os guiou por aquela região, que não sabia era o lar de Sano. O deus, ao encontrá-los, foi simpático e prometeu ajudá-los. Os levaria até a terra que o Ordeiro lhes prometera. Não teriam que atravessar regiões desconhecidas, nem enfrentariam perigos inesperados. E pareceu um bom acordo. Mas aquele era Sano, deus do caos e do acaso, e quando se dera por conta, Saval já estava na terra das feras, com metade de seu povo. A outra metade, Sano pegara como tributo, tornando-os estátuas em sua terra, para que lhe fizessem companhia. Saval se sentiu enganado e jurou que não mais confiaria nos deuses. Na terra das feras, Saval e os elfos selvagens remanescentes enfrentaram muitos perigos e feras. A pior delas era uma anomalia criada pelo caótico para matá-los. Imensa, veloz como uma carapaça natural a proteger o corpo. Por 5.000 anos a enfrentariam. Muitos elfos selvagens morreriam e Saval prometeu tornar rei aquele que matasse a fera das feras. Muitos tentaram, mas foi uma elfa chamada Nioa quem conseguiu esse feito, e se tornou rainha. No ano 6080, Saval retornara às bordas do lago da grande nascente, e contemplaria uma vez mais aqueles 500 elfos que jaziam agora como pedra, estátuas imóveis, que por milênios lhe fariam companhia, enquanto aguardava a sua hora de partir. Elfos envoltos em redemoinhos neblinosos. O primeiro deles a nascer foi Númenor, e quando o mago élfico Brunan o pegou em suas mãos, decidiu que esse seria o rei dos elfos das nuvens. E sob essa promessa Númenor crescera. E quando todos os elfos das nuvens já tinham nascido, Brunan decidiu que era hora de partir. Precisavam achar o reino das nuvens, mas não o procurariam no céu, pois esse os aguardava na superfície. E pelo poder do mago élfico Brunan, subiria aos céus, onde viveriam em segurança. Andaram pelas terras da deusa Cira, uma região de neblina, e que rapidamente o povo percebera que se tratara do reino que lhes fora prometido. Eles haviam chegado, o Ordeiro lhes pegaram a peça, fazendo-os esperar 1000 anos, quando o reino prometido das nuvens os esperava tão perto. Era fácil demais, Bruna percebia isso, mas entre sonhos e ilusões, levara 4000 anos para que finalmente conseguisse se libertar da influência da deusa Cira, e partir. Os elfos das nuvens se distraíam fácil e se tornaram presas fáceis aos jogos mentais da deusa, que apreciava a companhia deles. Os fazia felizes e se divertia realizando os sonhos e desejos daquele povo. Muitas vezes, Bruno a confrontou, até que no último confronto ele a convenceu a deixá-los ir, jurando que voltaria para fazer-lhe companhia após levar seu povo ao reino que o Ordeiro lhes prometera. Para passar sobre o canal que circundava as terras dos deuses, Bruno invocou Neblina, e seu povo caminhou sobre ela até outra margem, a Terra dos Pássaros. Lá tiveram problemas com esse povo, que, como a grande maioria dos povos animais, não apreciava que ninguém entrasse em seu território. A distração élfica fazia com que muitos elfos das nuvens se afastassem do grupo, explorando a região, fugindo de ataques ou simplesmente enquanto conversavam. Todos os dias Bruno lutava para mantê-los unidos, e entendia a importância de um reino nas nuvens, de onde não sairiam nem se perderiam facilmente, um lugar seguro para o seu povo. Esculpindo bastões, os elfos aprenderam a lutar e buscavam nas montanhas mais altas da Terra dos Pássaros e também nas montanhas dos gigantes, que pareciam mais elevadas, e onde fugiam das pedras lançadas por eles. De lá estavam nuvens que corriam velozes próximas ao solo. Em busca delas, desceram ao deserto do Reino da Raposa, onde se decepcionaram ao ver se tratar de tempestades de areia, e aonde conheceram também um dos povos mortais. Houve desentendimentos,
pois acreditavam que os elfos eram de algum tipo de gênios do deserto. De volta às montanhas, enfrentavam os perigos das criaturas da terra dos Arquinites. E rumando para o oeste, para uma terra branca e fria, o reino da Coelha, foram bem recebidos pelos mortais. Mas também não encontraram seu lar, e assim vagavam, de região em região. Voltando às montanhas, encontraram o reino da Águia. O povo mágico os recebeu bem, prometeram ajudar, e por 2 séculos os elfos conviveram com os humanos dessa região. Até que um elfo chamado Garman se encantara por Loriana, a filha de um mago espiritual chamado Trekken. Ele proibiu o relacionamento, mas o casal se amava. E frente à descoberta que sua filha havia engravidado do elfo, o mago a prenderam em sua casa, nas montanhas, e invocaram uma horda de mortos. O rei Acklon e a rainha Marcha, do reino da Águia, não interferiram para evitar tomar partido entre elfos e mortais. Apenas pediram que buscassem um diálogo. Trekken não queria dialogar e planejava forçar o aborto do seu neto. Sabendo disso, Garman sozinho resgatou sua amada. Tudo isso causou uma tensão crescente entre elfos e mortais, e brigas. Por fim, ficou decidido que o casal seria encontrado, e agentes do Caótico agiam para intensificar os desentendimentos. Quando os encontraram, uma criança já havia nascido. Garman foi devolvido a seu povo e banidos do reino da Águia. Quanto a Loriana e sua filha, Rihanna, viveriam no reino sob a proteção da família real. Os Elfos das Nuvens partiram sob a liderança de Bruno, mas Garman não partiria, lutando por seu amor e por sua filha. Os Elfos retornavam à terra do povo pássaro. Não lembravam de já terem andado naquela região, mas seguindo o conselho da rainha do povo mágico, procuraram, não nas altitudes, mas nos vales, encontraram um grande vale encoberto por densa neblina. Ali foram atacados por monstruosos aburus, criações do Caótico, que ali os deixara para impedir aos Elfos das Nuvens alcançar seu lar. E atacando os Elfos, sequestraram algumas garotas do grupo. Númenor e outros foram atrás das terríveis e gigantescas criaturas. Nem todas as garotas foram resgatadas com vida, e quando retornaram, Bruno não pôde erguer a neblina que ocupava o vale, revelando enquanto os elfos ascendiam aos céus. Tanan, o irmão de uma garota assassinada, a qual estava prometido ser rainha ao lado de Númenor, se recusou a ficar nas nuvens. Desceria e exterminaria aquela raça maldita de monstros alados, capaz de fazer frente aos grandes pássaros do reino das águias. Bruno, após algum tempo buscando por elfos das nuvens, que haviam se perdido na superfície, partiu no ano 6400 da Primeira Era, não vendo a queda de Númenor, o rei que escolhera para os elfos da nuvem. E como havia prometido, voltou para junto de Cira, permanecendo ao lado da deusa até quando chegasse o momento de partir da superfície do mundo em direção ao firmamento. Sobre Númenor, o primeiro rei dos elfos das nuvens, eles tiveram um fim, quando Tanan retornara e descobriram que seu ex-cunhado tomara outra esposa, esquecendo-se assim completamente de sua irmã assassinada pelos aburus. Isso levou a uma discussão entre Númenor e Tanan, e pela primeira vez os elfos viram um elfo se voltar contra o outro. O rei Númenor acabou sendo morto, e diferente dos elfos que outrora morreram e se tornaram estrelas, este caiu através das nuvens, e seu corpo apodreceria nas pedras das montanhas. Seu assassino, Tanan, foi banido das nuvens para nunca mais voltar, assim como Silfana, sua sobrinha, a qual revelou um amor secreto por ele. Samuan, seu esposo, seguiria os dois, em busca de vingança contra ambos, e nenhum dos três nunca mais seriam vistos.